Estamos de volta com o canal Saúde. Olha só, agora a gente vai falar de saúde bucal. Você tem medo de ir ao dentista? Olha só, muita gente tem, né? E esse medo atrapalha aí a saúde bucal de muitas pessoas que, por conta aí desse temor, deixam de frequentar o consultório odontológico. Mas a tecnologia cada vez avança mais e desenvolveu um grande aliado, não só para os pacientes, como também para os profissionais do ramo, que é a sedação consciente. A gente vai entender mais sobre isso com a doutora Fabíola Serra, que está aqui com a gente. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de vocês. A gente aqui recebe com grande prazer. Eu queria, assim, o nome já me chamou a atenção, sedação consciente. E aí eu fiquei, o paciente fica dormindo ou ele está consciente? Como é, doutora? Então, sedação é uma técnica que a gente emprega para fazer a supressão do nível de consciência. E a gente gosta de chamar de sedação consciente exatamente porque a gente preserva um certo nível de consciência do indivíduo, seja ele adulto, seja ele criança. Na verdade, a sedação, ela tem um contínuo. Eu tenho algumas fases em que eu consigo observar claramente esse contínuo na sedação, que é a questão da quebra da ansiedade, que a gente chama de ansiólise. Depois a gente atinge um segundo passo, que é a amnésia, a perda daquela memória anterógrada. E também a gente chega no terceiro passo, que seria a sonolência propriamente dito, que é o modelo clássico como as pessoas enxergam sedação. São os níveis, é isso? Exatamente. Entretanto, todos esses níveis, todos esses passos, eles já atingem e chegam no nível de sedação. Depende muito do que o indivíduo, do que o paciente requer como manejo para aquele procedimento que vai ser realizado nele. E o parâmetro de onde chegar nesse nível também seria a intensidade desse medo? O que seria? Com certeza, a gente tem que levar em consideração tanto o comportamento em si do paciente, a gente tem que levar em consideração os procedimentos que vão ser executados, o manejo interpessoal com esse paciente, se ele é um paciente verbal, se ele é um paciente não verbal, se ele é um paciente que tem alguma dificuldade locomotora, se ele é alguma dificuldade sensorial. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para a gente decidir até onde a gente pode chegar com a sedação. É muito importante, assim, quando eu falo do contínuo da sedação, é no sentido da gente estar imaginando uma sedação de leve, moderada ou profunda. Nós estamos sempre falando de sedação, porque é muito importante que você e todos que estão nos assistindo que entendam que, diferentemente da proposta que é feita num centro cirúrgico, por exemplo, o que difere a sedação de uma anestesia geral? O que é feito no centro cirúrgico? Você é completamente retirado o seu nível de consciência, né? Inclusive induzido a perda da capacidade respiratória porque é utilizado relaxantes musculares. Então você perde a capacidade de respirar, por isso que você tem que ser entubado, né? Então o nosso cenário é totalmente diferente desse cenário de hospital. A gente tem sempre que lembrar que o nosso ambiente que a gente está trabalhando, o ambiente de consultório odontológico, é um ambiente ambulatorial, que é semelhante a um exame de gastro, que ele vai fazer uma endoscopia, é semelhante ao ambiente de um dermato, quando ele vai fazer um laser que envolve mais dor, mais desconforto. Então, todos esses profissionais estão trabalhando num centro, num habitat, que a gente chama de ambiente ambulatorial. Para que haja a segurança, a gente sempre tem que pensar em dose. Em nosso serviço, particularmente, a gente utiliza a sedação de leve para moderada, chegando nesses estágios, usando doses bulares. E até quanto tempo pode durar essa sedação, né? Então, quando a gente faz todo esse cálculo e é baseado no peso do indivíduo, né, usando doses de bula, a gente consegue uma sedação de 1 hora, 1h10, 50 minutos. Porque, veja bem, a gente tem o atendimento muito diversificado dentro da carteira de possibilidade de um atendimento odontológico. Eu posso ter uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, que sofreu um acidente doméstico em casa, ela tropeçou e ela teve um trauma num dentinho de leite e ela precisa apenas extrair aquele dentinho que ficou preso ou avulsionou, né? E está ainda preso só na gengiva. Então aquilo ali é um procedimento muito rápido para o dentista fazer.
Então eu preciso sedar essa criança por 20 minutos, 30 minutos. Mas eu tenho uma outra situação, um adulto fóbico que precisa fazer um implante, um adulto fóbico que precisa fazer um canal, uma extração de um terceiro molar. Então eu vou precisar de um maior tempo desse paciente sedado. E, doutora, e essa fobia é ainda algo muito frequente? Infelizmente, ainda é uma situação em que a gente se depara dentro do consultório odontológico. Mas como você bem colocou, acho que as ferramentas hoje disponíveis, tanto no contexto natural da odontologia, né? Seja ele na odontopediatria como no cenário adulto, todo o nosso aparato hoje, ele é mais propício para um atendimento mais orgânico, mais integrativo, onde a gente já proporciona muito conforto, né? Nossas turbinas têm menor ruído, menor vibração, todo o aconchego que é gerado hoje através da arquitetura, né? Para um consultório, o preparo do ambiente e do profissional, né? Do ponto de vista mesmo da formação do profissional para que ele realmente tenha essa integração, né? Diante do comportamento aversivo do seu paciente. Mas mesmo assim, às vezes não conseguimos, nós ainda temos mesmo assim limitações. E para isso a gente usa essa outra ferramenta, que é a técnica da sedação consciente. Existe alguma contraindicação da sedação consciente? A contraindicação, ela vai muito mais de acordo com o grau de saúde do paciente. Ela está muito mais ligada à questão da saúde geral do paciente. Mas a sedação, ela é indicada tanto para adultos como criança, para pacientes fóbicos, para pacientes do espectro autista, que são pacientes, às vezes, muito difíceis de serem condicionados, ou às vezes até consegue-se fazer um condicionamento, mas você não tem tempo para decorrer esse tempo do manejo do comportamento e fazer aquele tratamento curativo. Então a gente faz pontualmente uma sedação, mas do ponto de vista da saúde do indivíduo, tudo isso é pesquisado. A gente evita para o paciente que é respirador bucal, para o paciente que tem muita secreção, para o paciente que já tem um histórico de outra sedação mal sucedida, né? Então, todo paciente que necessitar de uma sedação de leve a moderada, a gente recebe nosso serviço. Passou disso, a gente já encaminha para um outro serviço, que é o serviço hospitalar, onde vai ser feita a intervenção em centro cirúrgico. E para esclarecer para quem está em casa, a sedação consciente tem algum efeito colateral que não seja esse que você citou e tem algum tipo de risco, só para deixar nossos telespectadores... É muito interessante sua pergunta, porque, assim, na verdade, a primeira pergunta que os pais, né, nossa carteira de pacientes infantil, e a primeira pergunta que os pacientes fazem é isso: é seguro, doutora Fabiola, fazer sedação? Eu digo que sim, desde que você faça num centro preparado, com profissional habilitado e com todo o histórico acadêmico do corpo de profissionais envolvido com aquele serviço. Então, assim, no nosso serviço a gente tem bomba a vácuo, a gente tem o DEA, que é o desfibrilador para o disparo, aquela maquinazinha que dá choque no coração, né? Em que nós temos o nosso serviço há 3, 4 anos, fazendo sedação com muita frequência nesses últimos 24 meses. E nós nunca precisamos ligar o nosso aparelho, né? Nós temos as medicações para as intercorrências médicas, nós temos treinamento de suporte básico de vida, que a gente chama de RCP, que é o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar, né? Que, assim, na verdade, independentemente do profissional sedar ou não, ele deve ter esse manejo, porque um paciente que pode despertar um pico de hipertensão, o paciente pode fazer um AVC, o paciente pode fazer um choque anafilático, o paciente pode ter um ataque cardíaco, pode ter uma parada cardíaca no seu consultório, você nem sequer se apropriando da sedação, né? A gente, inclusive, vê a sedação com uma ferramenta de prevenção desses males, porque você diminui a ansiedade. O que deflagra uma crise de hipertensão? O que pode deflagrar um infarto? Normalmente uma crise de ansiedade. Então a gente contorna exatamente esses problemas de pacientes com muita ansiedade com a sedação. É exatamente o contrário. Entretanto, o nosso serviço tem, e assim, a gente sempre coloca isso na nossa bolsa de cuidados, porque é muito importante a gente lembrar da referência e do cuidado que os profissionais têm com o seu serviço.
né? E o que se espera de um paciente que ele é sedado? Que ele tenha um atendimento no entorno de 1 hora e 10, quando muito 1 hora e 20. Logo depois, é como se você fizesse uma endoscopia. A gente tem sempre o relato de alguém da nossa família que fez, né? Vai para casa, né? Você libera com um tempo, dependendo da medicação que você utilizou, você libera para ele ter o restante do sono e ele realmente metabolizar. É como um exame de endoscopia, porque é o mais clássico dentro do imaginário, né? Das pessoas que estão nos assistindo, né? Num tratamento contínuo, a sedação consciente pode ser utilizada. Vamos aqui dar um exemplo. Vou fazer algum tratamento de implante ou de canal, preciso de mais de um atendimento, eu posso, a cada semana, fazer a sedação consciente durante esse tratamento? Pode, perfeitamente. A gente tem isso como prática, inclusive assim, para grandes procedimentos assim, que envolvam cirurgia de terceiro molar ou cirurgia de implante. Terceiro molar é aquele dente que nasce lá atrás, chamado também por dente ciso, né? Então a gente tem 4 dentes cisos. Normalmente o cirurgião ele opera o superior e inferior de um lado, depois o superior e inferior de um outro lado. Então são 2 momentos distintos. E a gente marca com um intervalo de, como envolve cirurgia, a gente pede que o outro lado seja feito quando você tiver mais cicatrizado. Então a gente envolve aí uns 10 dias. Mas se for uma restauração, se for um tratamento restaurador, uma criança que é autista, que é do interior, às vezes a gente seda quinta e sexta, né? Ela é do interior, entende? Então a gente pode fazer um tratamento contínuo. Vou trazer aqui uma experiência pessoal, né? Quando eu fui colocar aparelho, eu precisei tirar, né, os terceiros molares. E aí, assim, é muito ruim você ver aquela cena. A sensação, você está anestesiada, isso, mas você está presente. Então, é exatamente isso. Marcado, a sua né? consciência está plena naquele momento. Uma vez que você esteja, seu exemplo é muito feliz, porque no momento em que você se você tivesse sido sedada, você não tinha essa recordação, você não tinha essa memória do consultório, do ambiente de consultório odontológico. Assim, não doeu nada, não é que tenha doído, nada, tudo bem, né? Tranquilo, mas a experiência não é agradável. Não é agradável. Isso. E assim, eu acho que a gente acredita muito nisso, né? Que atendimento hoje envolve toda a competência, todo o staff que uma clínica pode ter, que o serviço pode ter, mas envolve realmente a experiência que o paciente tem. E é isso que a gente está realmente proporcionando na nossa empresa. Sem contar que a gente tem que lembrar o seguinte, é uma ferramenta de inclusão. Você imagina uma mãe, um pai que está com um filho autista, com algum comportamento, com algum distúrbio comportamental, né? E ele está desregulado. Desregulado é aquele indivíduo que está passando por alguma dificuldade diante de uma situação em que ele não consegue mencionar o que é aquilo. Porque existe muito autista que não é verbal. E ele está sofrendo, e ele está quebrando, e ele está batendo, e ele está se automutilando, né? Ele chama de desregulado, e ele não consegue dizer o que sente. E os pais começam a perceber na investigação durante o atendimento em casa, né? Vai fazendo a higiene oral e ele percebe que tem algum problema ali. Então, quando ele leva o cliente, aquele filho é totalmente compensado, entendeu? Ele reequilibra e ele volta a agir conforme ele agiria antes da dor, né? Então, existe um propósito muito grande também da sedação como uma ferramenta de inclusão. Você imagina quantas pessoas adultas que foram submetidos aí na adolescência a um atendimento sem sedação, com medo, a mãe com o chinelo na mão, e hoje é um adulto extremamente fóbico, traumatizado, né? E às vezes uma situação em que ele poderia encarar de uma outra forma, mas ele não consegue. Ele não consegue sequer. A gente já teve paciente que agendou, marcou bonitinho. Chegou, passou, estacionou embaixo, estacionou, vai embora. Ele não consegue subir no prédio para poder ser atendido. Tamanho é o receio, o medo, entende? Então, assim, é uma ferramenta de inclusão para esse público. Então, a gente tem que pensar muito mais nos benefícios que a técnica em si proporciona, porque, assim, a gente tem que entender que sedação não é algo superficial, não é algo banal, algo de modinha, né?
que, assim, você tem o óxido nitroso no seu consultório, você vai botar máscara em todo mundo de uma forma geral. E existe a indicação, assim como você perguntou se existe uma contraindicação. Não é bem uma contraindicação, existe uma inadequação. Um paciente que está acamado, um paciente muito idoso, não é um paciente que você vai fazer em home care uma atividade de sedação, entende? Então a gente faz algumas classificações, a gente elege através de alguns exames, seja da região de orofaringe, que a gente chama classificação de Malan-Page, seja a classificação do estado de saúde, que é o estado ASA do paciente. Então, tudo a gente classifica de forma de categorizar esse paciente num estado perfeito de saúde e apto para sedação. Os que não estão aptos, a gente não coloca. Sinal amarelo já diz, pare, né? Então, só para complementar aqui, a entrevista é uma ferramenta de incluir, como você falou, quem tem esse trauma e também de prevenir novos traumas, novas pessoas, né? Quem já não... Se você já tem uma resistência natural e aí você utiliza, o pai ou a mãe não vai precisar forçar aquilo, né? E vai fazer de uma forma que no futuro você... ele vai se tornar um adulto que vai receber o atendimento odontológico de uma maneira muito mais orgânica. Mais uma vez, bem colocado, porque assim, você está absorvendo o que eu estou realmente falando. Porque assim, o paciente, quando você fala de prevenir uma criança de 1 aninho, de 2 aninhos que teve um trauma, se ele for anestesiado e a primeira intervenção dele no consultório odontológico for uma anestesia, é muito difícil você recuperar a confiança desse paciente. Então, quando você faz a sedação nesse contexto, essa criança volta para o consultório odontológico sem a memória. A gente garante a amnésia para a criança, então ela não vai recordar daquele momento, que para ela teria sido desagradável, entende? E dali para frente ela é conquistada pelo profissional que se habilitar a trabalhar nela, que a gente chama de condicionamento. Então é uma coisa pontual. Perfeito. Tá? Então, é muito bacana, eu não conhecia, né, de fato, mas conheci agora e a gente fica feliz porque a gente está vivendo num país que a saúde bucal ainda é muito negligenciada, né, e aí a gente vê a tecnologia avançando e de repente a gente espera que daqui a uns dias seja acessível, né, ao maior número de pessoas. Nossa torcida é essa. Nossa vibração com certeza é 100% essa. Doutora Fabíola, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês pelo crédito aí da entrevista e foi muito bacana esse papo esclarecedor. E aí, qualquer dúvida é só realmente entrar nas nossas redes sociais e pesquisar um pouco mais, tá bom? Fabíola Serra Clínica. Pronto, tá aí então, a gente agradece.